Tudo fechado, sem fiéis, vários medos e incertezas. Essa foi a realidade de um mundo que passou a viver diferente. A pandemia trouxe várias diferenças e muitas realidades para o nosso dia a dia. Uma delas foi as missas virtuais. As igrejas fecharam e muitos fiéis acompanharam seus cultos, missas e rituais dentro de casa. A pandemia não só trouxe dificuldades financeiras ou dificuldades para os fiéis que acompanharam suas missas dentro de casa. Os líderes religiosos também sentiram na pele o peso de como superar essa pandemia. Igrejas vazias, dízimo reduzido, receita caindo. Muitos até chegaram a entrar em uma pré-depressão. Padre Francisco é pároco da Igreja Nossa Senhora de Lourdes, localizado no centro de João Pessoa. Ele nos relata como foi vivenciar essa pandemia como líder religioso de uma igreja cristã. Como todos, todo ser humano sofreu muito. Tivemos muitos momentos de tristeza, dificuldades, angústias, medos. Isso é, é uma coisa que aconteceu com todos. Não é porque eu sou clérigo, sou sacerdote, sou padre, e também eu passei nesses momentos difíceis. No início foi um bombardeio das informações e isso angustiou, principalmente a mim por conta da idade, né? Eu tenho algumas comorbidades, então eu fiquei preso, né? Humanamente eu tive realmente um início de depressão. Não cheguei, graças a Deus, a entrar numa depressão leve e nem profunda, graças a Deus. Mas eu tive, em primeiro momento, a ajuda da minha família, da minha irmã, que me percebeu do meu isolamento, e ela então me ofereceu um apartamento, do qual eu estou ainda hoje, que é um apartamento grande, onde tem toda uma boa estrutura para a gente sobreviver. E ela me deu a sugestão de escrever livros, porque eu gosto de escrever livros. Já tinha publicado 8 livros. Então, nesse tempo da pandemia, eu escrevi 2 livros. Um especificamente sobre uma convergência entre as redes de pesca no tempo de Jesus com as redes sociais no tempo da pandemia. Então, esse livro, eu retrato mais ou menos toda a, a problemática do mundo pandêmico que passamos desde 2019. E o outro livro foi sobre as homilias, que foi a forma que nós tivemos de se comunicar com os fiéis. Na questão da orientação, rezar juntos, mandar mensagens, né, bíblicas para aliviar o sofrimento do povo. Mas o que mais me angustiou nesse tempo foi a ausência da minha missão pastoral, que seria as celebrações dos templos, o atendimento às confissões, às orientações espirituais, as visitas dos hospitais, porque minha paróquia tem 5 hospitais e 2 maternidades. Eu faço atendimento semanal, ou celebração, ou colocando o meu ouvido para ouvir o sofrimento do povo. E também os velórios que nós tivemos de nos ausentar, isso me entristeceu muito, que é o momento mais importante na vida do ser humano, é aquele momento do sofrimento, da perda, né? Então, a presença do padre, a presença da oração é muito significante. Então, isso me deixou muito triste, né? E, inclusive, padres e bispos que faleceram da Covid e a gente não teve condições de presenciar esse momento e dar a nossa solidariedade. Depois também, que é muito importante também, foi a questão da participação de você celebrar numa igreja vazia,
em muitos momentos, para alentar um pouco, a gente colocou nos bancos as fotos dos paroquianos, né, que era uma fórmula de a gente sentir, através da foto, a presença deles. Então, foi realmente momentos de dificuldade, momentos difíceis, né? Não só na questão pessoal, na questão humana, porque o padre ele é um homem, tem todo a vivência humana e todo o sofrimento, ele foge um pouco do pecado, mas ele experimenta de tudo que a vida oferece, né? Então, e também como ministro ordenado, né, que a gente realmente tivemos muitas dificuldades. Padre, em falar em igreja vazia, como é que o senhor ficou? Passou pela sua cabeça que as igrejas iriam fechar em pleno começo de 2020 por causa de uma pandemia, de um vírus altamente contagioso? O senhor já falou um pouco, mas eu queria que o senhor desse o seu relato. Como é que foi, muitas das vezes, apresentar não, ministrar uma missa sem ninguém, a igreja completamente fechada. Perfeito. Veja bem, o isolamento e o distanciamento foi exatamente é, em março, né? Isso Quando mesmo. nós recebemos a comunicação, depois do decreto do prefeito e do governador, recebemos o decreto para fechar as igrejas, em pleno momento quaresmal. Na quaresma, uns 40 dias, a gente tem uma vivência muito forte, porque você vivencia toda a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E é o período que mais a igreja está lotada, né? Isso. E não só na questão interna do templo, mas também as procissões, as vias sacras que a gente realiza no tempo da quaresma. Foi realmente muito triste. Por exemplo, na quinta-feira santa, que é o lava-pés, e o padre lava os pés de 12 pessoas, e a gente gostaria muito de ter lavado os pés de médicos, pessoas da área da saúde, pessoal da imprensa, tá tudo, já estava tudo mais ou menos organizado nesse sentido, e nós não tivemos condições de lavar os pés. Então, foi eu e o diácono, com mais 3 pessoas de apoio, por conta das leituras, e o canto foi de forma eletrônica, porque a gente não tinha condições de ter ministério de música dentro da igreja. Então, realmente foi um momento de dificuldade, mas teve uma coisa importante, foi a gente se revigorar na força para ultrapassar as limitações humanas e acreditar que, através de Deus, a gente também é capaz de fazer as coisas impossíveis, né? Foi quando a gente recorreu às redes sociais. Minha paróquia não tinha PASCOM, que é a Pastoral da Comunicação. Tivemos que sair correndo para estruturar, comprar equipamentos, convidar pessoas da própria comunidade que pudessem nos auxiliar, e nós tivemos que estar conectados. Graças a Deus, foi um retorno muito rápido. Em menos de 6 meses, a gente conseguiu 1.000 inscritos no YouTube da paróquia. Hoje já atingimos a 2.000, quase 3.000, 2.900 e poucos inscritos, né? Chegando à casa dos 3.000. Então, foi a fórmula que a gente teve, né? Tanto no período da quaresmal, logo depois também, que é o mês mariano, que é um mês muito forte, onde a gente tem uma ligação muito forte com os textos em família, né? Então, foi através das redes sociais que a gente, então, conseguiu conectar com os nossos fiéis, acalentar um pouco do sofrimento através da nossa presença e, graças a Deus, podemos dizer que tivemos sucesso, né, na linguagem humana.
mas na linguagem religiosa nós tivemos uma conexão divina junto com os nossos fiéis, mesmo nesse tempo do isolamento. Mas não nos distanciamos. Nós estávamos juntos através das redes sociais. E vejam a coisa, a igreja, ela sempre teve um pé atrás e um pé na frente através das redes sociais. Eu mesmo, muitas vezes, critiquei crianças, adolescentes, jovens e até adultos que iam com celular para a igreja. Mas aí você veja a inversão. O momento que a igreja não dava nenhum valor para as redes sociais, né? Mesmo depois do Concílio Vaticano II, que abriu as portas da igreja, mas em termos de abertura para as redes sociais, para as novas tecnologias, a igreja sempre ficou muito atrás, né? Então, teve um benefício muito grande, porque não só foi minha paróquia, mas praticamente, acredito eu, que foi todas as paróquias que tiveram que montar a sua equipe para se comunicar com os fiéis. Isso mesmo, padre. Não só a sua paróquia, entre outras, tiveram também essa dificuldade em ministrar missas, em transmitir as missas pelas redes sociais. Não só teve essa dificuldade, muitas igrejas, ou todas as igrejas, teve uma dificuldade imensa no que diz respeito à receita, ao dízimo. Muitos fiéis perderam os seus empregos e não tiveram como honrar o seu dízimo todo mês, o dízimo mensal. Na sua igreja, na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, houve alguma dificuldade? Como é que estava a receita e como hoje? Dá para sobreviver? Olhe, veja bem, realmente nós caímos aí em torno de 60% das receitas da paróquia. A nossa paróquia é uma paróquia atípica. Ela tem poucos paroquianos, mas tem uma quantidade de pessoas que tem uma história de tradição da família com Lourdes e vem sempre às missas. É tanto que sempre as ofertas das missas foram sempre maiores do que os dízimos. Aí veja bem, caímos em torno de 60% do dízimo. E as ofertas da missa foi praticamente 100%, que as pessoas não tinham como de fazer as suas ofertas. Até porque a gente também demorou muito a disponibilizar conta bancária, Pix, depois que apareceu o Pix, né? E outras formas de a gente conseguir que as pessoas sensibilizassem e fizessem os seus dízimos e as suas ofertas. Quer dizer, mas graças a Deus, o que a gente conseguiu de arrecadação nesse tempo da pandemia, não demitimos ou não afastamos ou não diminuímos o salário dos funcionários, né? Isso foi importante. Não deixamos de pagar as obrigações sociais com o governo federal e também as despesas correntes do mês, com água, luz, telefone, internet, né? Aliás, a internet a gente teve também que contratar um sistema adequado por conta das transmissões, né? Que foi o maior volume que a gente teve nesse tempo, foi a questão da internet, né? Que a gente não tinha essa despesa e tivemos que abraçar. E como também os equipamentos, né? Que tivemos que comprar para poder equipar a nossa Pascom. Então, realmente, foi uma dificuldade grande, mas nós sobrevivemos, graças a Deus. E também, uma coisa importante também, é falar sobre as questões de caridade. Nossa paróquia teve uma função muito importante nesse período e a gente agradece aos nossos fiéis. Conseguimos fazer doações, por exemplo, não vou citar algumas que vêm na minha memória, mas, por exemplo, a gente doou para o Hospital Padre Zé 1.000
fralda geriatra, 100 lençóis, que estava com dificuldade lá, por conta do aumento de pacientes que chegavam, porque não era de Covid, então aqueles que não era Covid eram encaminhados para o Hospital Padre Zé. Doamos mais de 3.000 quilos de alimentos para algumas instituições de asilos de idosos, o próprio Hospital Padre Zé, né? Distribuímos cesta para paroquianos, só para um pequeno exemplo. Tinha um paroquiano lá que nos revelou que o dízimo dele era R$ 100. E ele chegou um certo dia, padre, olha, infelizmente eu perdi meu emprego, não tenho condições de dar o meu dízimo, mas eu e minha mulher, a gente vai reservar R$ 50 para o dízimo. Eu digo, não, vocês não terão essa obrigação, né? Porque a igreja não é uma prestação, não é uma dívida que você tem, né? É aquilo que você doa gratuitamente. Eu digo, vamos fazer o seguinte, hoje você vai sair com 2 cestas básicas. Esse homem chorou feito uma criança. E olha que era um homão, moreno, né, forte, e ele se emocionou-se com a atitude da igreja. Então, hoje, por exemplo, a gente distribui em torno de 30 cestas básicas, né? Pessoas que são cadastradas e que nos procuram na igreja. Mas não deixamos de atender, por exemplo, no mês de setembro, a Fazenda da Esperança estava com dificuldade, a gente conseguiu 100 cesta básica. No outro mês, a gente levou 800 quilos de alimento não perecível para a Fazenda da Esperança. E, recentemente, agora, a Casa da Criança com Câncer, que a gente tem uma boa doação para entregar para eles de alimento não perecível, principalmente leite e açúcar, que é o que eles mais usam, né? Então, a questão da caridade, não tivemos retrocesso. A gente continuou fazendo a nossa missão de atender aos pobres. Então veja que a igreja, mesmo com dificuldades, padre, pôde também ajudar o próximo, ajudar as pessoas que mais necessitam. Então, a igreja tem um papel bastante importante. Muitas pessoas que não têm essa visão acham que o dízimo ele fica para outros fins, mas não, o dízimo ele é essencial tanto para a lida da igreja, a compra de insumos, materiais e também para ajudar o próximo. Isso aí é um exemplo essencial e que merece aplausos, porque mesmo na dificuldade a igreja pôde honrar com suas caridades, vamos dizer Isso, assim. perfeito, perfeito. Falando agora de percas, a gente não gosta de falar, eu não gosto de falar, mas a Eu gente sei. é obrigado a ver esse lado. A gente vivenciou na pandemia várias perdas, já passam dos 600 mil mortos pela pandemia. O senhor se o senhor teve alguma perca na família ou de paroquianos, como o senhor lidou com essas perdas? Olha, em termos de família, graças a Deus, nós sobrevivemos. Não tivemos nenhum caso de morte. 2 ou 3 tiveram Covid, mas foi muito leve, né? E agora, em termos de paróquia, não. Paróquia, nós perdemos muitos paroquianos, inclusive aqueles que são mais próximos, que prestam doação do serviço, como do dízimo, ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, ex-coroinhas também, que tinha pessoas também dos ministérios de música que vieram a falecer. Realmente, nós tivemos grandes perdas, né? Grandes perdas. Mas, por outro lado, também, nós tivemos também os ganhos, porque nesse tempo da pandemia, as pessoas se refugiaram através da oração com Deus, se aproximaram mais de Deus. É tanto que eu tenho depoimentos, vários depoimentos de pessoas que não eram de igreja, muitas vezes até era católico de fachada, mas que não tinha nenhuma ligação espiritual, de oração, de reflexão da palavra de Deus,
E nesse tempo, eles então se refugiaram. O porto seguro, nesse tempo da Covid, foi Deus, a palavra de Deus. Então, enriqueceu mais ainda através da valorização, priorizando as coisas divinas. Então, realmente, nós tivemos um grande ganho de pessoas que se aproximaram, alguns retornaram para a igreja, estão participando ativamente, né, por conta da Covid-19, porque a Covid também trouxe outros elementos importantes na nossa vida. Por exemplo, a questão da higienização. Isso. Ninguém ia para a Pois, feira nem no supermercado e ia higienizar, lavar as frutas. isso. Jogava na geladeira e quando ia usar, muitas vezes só passava uma aguinha ali, a tomate, cortava tomate e metia na coisa. Quer dizer, hoje não, hoje a gente tem um cuidado maior na questão da higienização, não só a higienização pessoal, mas também a higienização do lar, das casas. Hoje se usa mais uma limpeza mais constante, né? Então a Covid também não foi tão mal também não. Trouxe alguns benefícios, né? Pois é, padre. A pandemia, mesmo com esse lado triste de percas, mas ela trouxe também ensinamentos, bastante ensinamentos para que nós, seres humanos, possamos ficar alerta de qualquer coisa. E como o senhor pensa, imagina em um mundo pós-pandemia, quando essa pandemia acabar mesmo de vez? A gente sabe que ela vai ficar no mundo, assim como H1N1, mas como o senhor pensa em um mundo pós-pandemia? Que a gente não vive ainda esse mundo pós-pandemia, porque há vários decretos que fecham algo, que interrompe algumas coisas. Mas como o senhor vê o mundo pós-pandemia, tanto na sociedade como na própria igreja? Olha, em termos de sociedade, é claro que a gente não pode resumir na questão da pandemia da Covid, porque tem outras pandemias muito importantes que a gente deve combater. Por exemplo, a pandemia da fome. Aumentou muito o desemprego, a fome hoje é mais constante. É uma pandemia que os nossos governantes devem buscar soluções. A pandemia, por exemplo, da habitação. Vocês estão vendo aqui em João Pessoa o que aconteceu com aquelas famílias que foram retiradas de um ambiente, né? Claro que estavam errados, que não era local, mas também quando você vai retirar um povo de uma área que não lhe pertence, tem que ter um planejamento, uma organização, aonde colocar esse pessoal, né? Então, isso é uma pandemia grande também, que é a pandemia do abandono, ou a pandemia da exclusão, principalmente com os pobres mais simples, né? Depois também a gente vai enfrentar uma outra pandemia muito grande, que é a pandemia econômica política, né, que a gente está vivendo, né? É preciso que a gente reze para haver serenidade, respeito e que nossos liderantes realmente, nossos líderes realmente façam, façam o seu dever de casa, né? Respeitando os direitos, as políticas públicas, né? Então, são essas pandemias e outras pandemias que a gente vai, exploração do ser humano, da escravidão. A semana passada saiu aí uma nota, né, que foi resgatado pessoas lá no minério, lá para o lado do Amazonas, né? Então, infelizmente, são pandemias que não acontecem só aqui, mas no mundo inteiro tem essas questões. Mas como é que eu vejo? Eu vejo uma possibilidade de um mundo mais humano, um mundo melhor. Quando a gente aprende com o sofrimento, a gente valoriza mais e transborda mais o amor, né? Então, eu espero que essa pandemia nos traga grandes lições e transformação, né? Na preservação da natureza, por exemplo, né? Na exploração dos seres humanos, na ganância, né?
Vocês sabem que nessa pandemia apareceu mais ricos aqui no Nordeste do que há muitos anos que não existia, né? E Ceará é um exemplo de quantos ficaram milionários nesse tempo da pandemia. Então, eu espero que, em termos de sociedade, a gente busque soluções, equidade para que todos tenham direito à vida e à vida plena. Em termos religiosos, eu vejo uma possibilidade de uma mudança radical. E que a gente vive muito concentrado dentro do templo, das quatro paredes. Então é preciso que a gente tenha uma igreja em saída, que a igreja não espere, mas vá até o encontro do povo, que é essa proposta principal do Papa Francisco, uma igreja em saída, que a gente se aproxime mais. E quando ele disse na Jornada Mundial da Juventude, olha que foi em 2016, no Rio de Janeiro, ele disse: o padre deve ter o cheiro das ovelhas. Ele já, aliás, 2013, porque ele já sentia um distanciamento do padre com os fiéis. Veja que foi em 2013. Quer dizer, isso tudo está acontecendo nós. Então, agora é preciso que a gente saia do comodismo e vá ao encontro. Vai ser uma igreja mais aberta, uma igreja mais participativa, aonde os leigos, que são os protagonistas da igreja, eles tenham também acesso aos serviços importantes que é a missão evangelizadora da igreja. Então, é esse o meu pensamento, a minha expectativa, que a gente seja padre mais humano, mais comprometido, mais dócil, que a gente tenha um espírito de ternura e de amor para com os nossos fiéis. Ana Dark Cândido é professora da Rede Municipal de Ensino das Disciplinas de Ensino Religioso. Ela é evangélica e nos relata como foi assistir os seus cultos em plena pandemia através das redes sociais. Eu, como evangélica, protestante, como se deu, por exemplo, na minha igreja, esse momento durante a pandemia. O ano passado, né, fomos surpreendidos Uhum, pela pandemia e, isso. de repente, nos vimos impedidos de congregar, nos vimos Uhum. impedidos de adorar, né, o sagrado, e, de repente, como ia ficar? Como era que aquelas pessoas que no domingo de manhã, por exemplo, estavam ali congregando em coinonia, né? E de Isso. repente não tem mais. Como agora iremos fazer? E de repente começam, né? Vamos fazer live, o que muito ajudou, né? O Uhum. Meet teve uma importância muito grande em tudo isso. Mas como eu né? Como eu me senti em meio a tudo isso? Em primeiro lugar, eu me senti impedida, né, de um direito que nós temos de adorar, temos essa liberdade de adorar e de repente as portas fechadas. Que coisa terrível, que coisa triste, faltava algo. Só que o MIT deu essa possibilidade, primeiro foi o MIT, deu essa possibilidade da gente estar cada um em suas casas, mas ao mesmo tempo tinha essa ligação. E para mim, particularmente, não foi tão difícil, tá? Para mim foi assim, existia a necessidade da gente estar junto, que não é a mesma coisa, mas graças a Deus, porque tinha isso. E teve um momento muito interessante que não só na minha igreja, mas a gente assistia live de tudo que era, né? Esses pastores que são muito conhecidos nas redes sociais, a gente também estava ali, a gente também estava nos alimentando através das lives que eram ofertadas, Uhum. e eu vi algo muito interessante, que de um dos pastores, até o pastor Hernandes Dias Lopes, ele tem uma visão muito ampla e ele disse o seguinte, que as igrejas
elas deveriam investir em equipamentos, porque mesmo depois da pandemia, não tinha mais como voltar atrás. As transmissões agora já fazia parte da vida de cada cristão, no caso, né, no nós, que somos cristãos, já fazia parte, não tinha mais como voltar atrás, não tinha como deixar o uso das transmissões online, porque de repente alguém estaria doente, né? E não poderia ir até o templo, mesmo quando acabasse a pandemia, não poderia estar no templo, então aquilo dali. Então, que as igrejas investissem, né, em equipamentos e naquele momento ali em que a gente estava impedido, para nós era bênção a transmissão. Era bênção, a gente pior seria se não tivesse. E uma coisa que marcou muito foi a primeira ceia. A primeira ceia que os evangélicos, né, eles celebram a ceia, a ceia do Senhor, uma vez por mês, e a primeira que foi transmitida aí, uma polêmica, e pode, já que a ceia é um momento em que todos estão juntos, e houve uma divergência muito grande entre as denominações, se aquilo seria certo ou não. Eu só sei que foi maravilhoso, foi uma bênção. O pastor nos deu assim a oportunidade de enviar fotos, né? A gente prepara a mesa, nós, e enviava foto para o grupo da igreja. Gente, foi E maravilhoso. isso tudo Então, em casa, né? tudo em Não foi isso, casa, essa ceia? tudo em casa. Preparamos a ceia, o pão, o suco de uva. Só comemos quando o pastor fez a oração online, né? Fez a oração e nós comemos. Quem estava em casa, compartilhamos daquele momento. E eu confesso, eu sempre imaginei assim, pior seria se não tivesse os cultos online. Então, para mim, deu demais. A gente se concentrava, a gente só não tínhamos, né? Porque o brasileiro é muito de pegar, de tocar, de estar junto mesmo, de abraçar. E a volta. Gente, a volta foi emocionante. Como a gente se emocionou quando disse, a gente agora pode voltar, mesmo 50%, né? Mas Isso. quando a gente via os irmãos, era algo assim emocionante. Mas o momento durante, né? O durante a pandemia, o auge da pandemia, foi uma bênção os cultos transmitidos online. Falando sobre essa volta dos cultos, esse reencontro, vamos dizer assim, com todos os irmãos da igreja, a senhora acha que hoje em dia, já com a vacina pronta, a maior parte da população vacinada, a senhora, voltando aos cultos, se sente segura, mesmo com máscara e respeitando o distanciamento social e todos os protocolos? Agora, antes disso, né, quando a conclusão que eu cheguei nesse retorno, eu disse, meu Senhor, não existe lugar mais seguro do que aqui, porque realmente a igreja que eu congrego é uma denominação muito conhecida, tomou todos os cuidados. Eu e meu esposo, quando a gente estava, era um aqui e outro lá bem distante, uma coisa muito estranha, mas que era necessário. E a sensação, no primeiro culto que nós retornamos, eu disse, é o lugar mais seguro. Porque quando você vai a um shopping, é uma muvuca, né? O pessoal não obedece à sinalização, porque não obedece. Isso, Vem, isso. se a gente está aqui, a seta indicando que a gente vai para ali, lá vem a pessoa na direção e bate, e quando está nas filas, aquelas filas, é todo mundo batendo um no outro. Na igreja, no templo, não tem isso. Todo mundo respeita as normas, todo mundo com as máscaras, o gel, aquele tapete. Gente, é o lugar mais seguro que existe. Então, eu nunca tive medo, eu me senti muito segura naquilo dali. É tanto que eram os lugares que eu ia, né? Eu passei muito tempo sem querer. Moro em frente a um shopping e muito tempo para ir até lá, porque eu tinha medo, mas para ir para a igreja, para o templo, eu não tinha. Bom, para falar sobre os seus relatos, como foi assistir missas, os seus cultos,
dessa migração do presencial para o virtual, eu estou de frente com Jaqueline Fernandes, ela que é a professora, mãe, e vai falar como foi migrar da missa presencial para virtual. Foi fácil, Jaqueline? A senhora conseguiu se adaptar? Como é que foi? Nos conte um pouco. Logo no início foi muito complicado, muito difícil, pois o presencial nos deixa mais perto de Deus, perto da Eucaristia. E o virtual não. Mesmo à distância, por videoconferência de celular ou de YouTube, é diferente. Mas mesmo assim eu conseguia me concentrar, mas só que não tinha a presença de Deus, que era a Eucaristia, né? Porque a Eucaristia é Jesus vivo. Então quando a gente chama na missa presencial, esse momento é muito rico. Para nós católicos, eu vejo como estar mais perto de Deus, mais perto da salvação. E mesmo com essa dificuldade, muitas das vezes não tinha uma internet boa, não tinha um aparelho de verdade. Para mim não, mas para muitas das pessoas que têm essa dificuldade, que não tem internet, que não tem um aparelho que consiga assistir do início até o fim. Muitas das vezes eu vi relato de algumas amigas minhas que não conseguia chegar ao término de uma missa, de uma celebração. Mas mesmo assim, com todas essas dificuldades, eu venci. E hoje, com o momento de já estar vacinada com as 2 doses, né? Então, já tem esse momento de a missa presencial. Não todos os domingos estou indo, mas todo sábado faço o meu sacrifício de estar presencial, pois lá é onde nós encontramos a Eucaristia, que é Jesus vivo. A senhora é católica e, consequentemente, fez orações em meio à pandemia com essa história de igrejas fechadas. A senhora conseguiu se concentrar em casa? Sim, porque diz assim, quando um ou dois está unido, ele está no meio de nós. Mesmo com essas dificuldades de pandemia, eu participo de um grupo de oração que todos os dias a gente tem o terço. E então, nesse momento, mesmo quando eu não estava apresentando o terço, porque cada dia é uma pessoa do grupo, mas é outra amiga, outro irmão apresentando, eu me concentrava. Em relação com vacinas disponíveis no mercado, hoje em dia a população quase 50% vacinada. Jaqueline, a senhora se sente segura em voltar para a igreja, mesmo seguindo os protocolos, usando máscara, de distanciamento, o uso do álcool gel? A senhora se sente mais segura? Sim, pois não é só eu que estou vacinada, né? Não só eu, mas a maioria das pessoas a qual vai às celebrações, né? Principalmente as pessoas idosas, já tem muitos delas que já tomaram a 3ª dose, mas também muitos que tomaram a 1ª dose e quem já tomou a 1ª e 2ª dose. Então eu me sinto segura, mesmo com o regulamento de usar a máscara, ter as trocas necessárias, o álcool em gel, que é muito importante. Não é só a vacina que vai nos proteger, mas e sim usando os EPIs, pois é ele que vai nos proteger diante de mim. Se eu faço o uso da troca, o uso do álcool em gel, isso é muito importante, não só para mim, que estou na celebração presencial, como quando estou voltando para casa, porque em casa tem minha família que está me esperando, e as pessoas que estão ao meu redor lá na igreja também. Cada um de nós temos que ter esse cuidado, não só pela pessoa, e sim quem está ao seu redor, sabendo que voltar para casa tem alguém te esperando. Pois é, eu agradeço a entrevista, eu tive de frente com Jaqueline Fernandes, eu agradeço a entrevista, e é isso, a gente fica por aqui em mais um trabalho, até a próxima. Em tempos de pandemia como esse que estamos passando, devemos sempre nos apegar com os nossos credos, denominações, e a nossa fé é tão essencial para atravessarmos esse momento de pandemia. Não foi fácil, não está sendo fácil, mas através da vacina estamos vencendo cada vez mais. E vocês podem perceber a dificuldade dos líderes religiosos
em passar, em estar vivenciando essa pandemia. Não só eles, toda a sociedade vive esse medo, essa angústia e essa tristeza dessa pandemia. Mas com fé, iremos passar por essa pandemia e devemos sempre seguir os cuidados, usar sempre a máscara, o álcool gel e distanciar. Essas são as 3 formas de nos mantermos sempre livres da pandemia e de qualquer outra doença. Possamos sempre seguir as orientações dos ministérios, dos órgãos superiores, para que possamos vencer essa pandemia.